Os intercâmbios correlacionado às importâncias ligado à vida. Aí nós podemos entender alguns autores, pensadores que possam mediar que tudo é relevante, mas que leve à sobrevivência. Tudo é relevante, fica um pouco perigoso porque matar, massacrar ou espancar, atropelar todo mundo e vai para a cadeia e não ocorre nenhuma evidência de prudências que possam ridicular, é ridículo trazer esses panoramas socorplasmáticos. Então, quando eu falo entre os desejos, aferindo no processo de construção de conhecimento, correlacionado ao serviço social e as suas medidas avaliativas, ok? No mesmo veiculado na casa civil, eminente ao cidadão e à autonomia, ou seja, no contexto público eferente, que demonstra a natureza motora, que eu já falei citando o próprio Aristóteles, e aos preceitos jurídicos, que nos traz animais racionais, aproveitando o contexto que é explícito na comunidade. Pois bem, o Durkheim, na sua cultura popular, exercendo a cooperação no processo do eu, o egocentrismo, administrar desde criança, desde berçário, administrar esses projetos entre o sujeito e o brinquedo, o sujeito e o objeto, nos traz campos reflexológicos e ornogramas ligados à ira e ao ódio, quando alguém briga por causa de brinquedo, ou os próprios irmãos brigando e as próprias crianças nessas faixas etárias. Isso nos traz o quê? Para diminuir o impacto de guerra, acreditamos no Clefton, ele mandou a própria revista ali, um jovem nadando, que a meta é o quê? Diminuir os campos impactantes da guerra, que está abrangido no campo sistêmico. Ok? Essas peças fundamentais no contexto entre a intenção estrutural e supraestrutural já nos traz o que? Supraestrutural já nos traz uma fratura numa cultura fixa, sólida, como Bauman relata. Pois bem, Bauman, Jules Deleuze, aquele autor francês que fala algumas questões ligadas ao humor, o bom humor, o mau humor, e entre esses polos nucleicos, nucleanos, núcleos mitocondriais. Tem momentos que há uma câimbra, tem momentos que não há câimbra. Nós temos que administrar esse eu, porque pode ficar em destaque, se você não querer saber mais viver só para ganhar ou só para perder. Tem momentos que vai explodir, uma força explosiva, como falei. O princípio de força explosiva, teoria e prática, Romeu e Julieta, como eu coloquei, que eu participei de um teatro ali. Eu até falei já para o diretor, o doutor Celso, que eu falei que eu não ia participar mais nesses campos interporais por causa de questões pessoais. Mas lógico que eu vou voltar a fazer o curso, que eu estava gostando do roteiro e o tema que nos traz avessas, Romeu e Julieta avessas, que é o termo que interliga o Shakespeare e questões importantes que vai acontecer: homicídios, suicídios, heranças, fatos de casos que ocorrem entre as famílias e heranças, e que vai trazer um intercâmbio de paixões ardentes, amores, que cada um vai acabar, não vou usar a palavra defecar porque é muito forte, mas vai acabar prejudicando a cada um com seus processos de ignorâncias e fatalidades. Pois eu já vi alguns fatos ocorrendo. É lógico, você fica nos seus corredores escondido, em silêncio, trazendo uma aflição muito grande. Eu não vou falar que eu sou muito bom, como diz o próprio Marco Aurélio, na época do seu império, na época dos gladiadores, grandes homens, capitães na época. Ele falava que o próprio Máximos, ele era um grande homem, para governar. E quem governou foi o próprio filho ali, com a sua própria ambição. O ser humano tem as suas ambições e acaba de ter posses na terra. Teremos posse na terra, mas temos que ter equilíbrio para não passar por cima de todo mundo para fazer o quê? Uma cobertura no Muay Thai e no King Box, aquela cobertura que você faz, tipo uma meia-lua,
ligada também à capoeira, o taekwondo, os ponteiros, os chutes mediais, o soco, o jab. Tem o lep, acho que também no kickbox, que a palavra lá significa sondagem, você vê no inglês, lip, sondagem. Então, o rapaz que luta kickbox, ele tem que estar preparado, igual futebol. Se você analisar bem, você fica olhando para o lado, não é como um boi, ou uma vaca, né? Quando você vai no curral, você vai olhando, que eles ficam olhando de lado para você. Então você fala assim, aí que sai correndo. Aí você vê o olhinho deles olhando para o lado periférico. São análises periféricos derivados que Dantas coloca na educação física. Mestre em educação, mestre em bioquímica, é um excelente professor, coloca um terno e jaleco respeitado. Até para principado, todo respeito à religião, eu estou brincando, ok? E são pontos importantes entre a inclusão do sujeito e a própria corporeidade. Eu gostei de Santiana também, porque eu vi um professor também que chama Santiana ali, que gosta da filosofia corporal, então é um das colegas que possam debater e replicar junto comigo sobre corporeidade e os núcleos que nós fizemos tempos atrás que foram deteriorização, melhor, né? Tentar, ou seja, implementar campos na esfera cultural. Então, os autores, como eu coloquei aqui no projeto de vida, em destaque como peça piloto de estudo foi o Vallon, foi o Piaget, Freire, Paulo Freire, né? Eu coloquei João Batista Freire ali, da Silva, porque o nome dele é João Batista Freire da Silva, deve ser parente nosso. E o líquido sinovial, né? Que o líquido sinovial nos traz o quê? Articulações. Onde tem dois ossos, há uma articulação. É bom sempre fazer em dupla, uma monografia, TCC, estágio supervisionado, porque um fica discutindo com o outro e vai pegando as suas sugestões. Entre o senso comum e o bom senso, e o bom senso com o senso comum, vai haver um bom senso. Ou seja, entre esses campos mesclado, traz algo a construir e desconstruir entre essas ferramentas e fronteiras ligadas ao lápis de cor, a linguagem atemporal, os campos pluralistas que o próprio Rubens Alves fala. O homem colonial é o homem de poder. O homem colonial o quê? É o que tem a colônia entre os seus sítios, ou seja, as suas aceitações entre educadores e professores. Entre Romeu e Julieta há um educador ali, se há um educador, principalmente será a teoria, mas a prática nos traz visibilidades piores. As invisibilidades vai haver consequências de invisibilidade entre os dois. Para ficar 10, 20 anos casados, essas invisibilidades nos traz campos positivos ou negativos. É melhor separar ou não? A teoria da prática. Essa é a discussão dissociadas entre o tempo e o poder ligado ao eu. Nós temos que administrar o nosso eu a cada dia. Ok? Quando nós vamos levantar a nossa voz, vamos falar nós. Ó, pessoal, é um substantivo coletivo. Ó, pessoal, nós nos traz um substantivo coletivo também que nos traz responsabilidade não só para mim, mas para todos que estão ouvindo e relatando entre esse gerenciamento, entre esse gesso, né? Esse gerenciamento, essa palavra gerar, que demonstra desde a época de Platão que surgiu a palavra academia, ok? Então, são pontos importantes entre a biópsia da corporeidade, desde Manaus até Brasília, de Brasília até a Mata Atlântica, nos traz uma biópsia. O que é biópsia? São ressonâncias magnificantes que possam analisar o que está acontecendo comigo internamente. Mas totalizado, pode ser eu sou um pressuposto, porque para analisar o ser humano totalizado, só Deus, um ser superior aqui, como Vygotsky fala. Mas nos traz pontos importantes entre o desenvolvimento proximal e o desenvolvimento real. O potencial ele vai realizar. O desenvolvimento real ele já é realizado. E o desenvolvimento proximal vai nos trazer consequências, porque vai trazer autonomia e evidências entre faixa etárias e trocas de faixa etárias. Aonde a troca de faixa etárias, a troca de poder. Aonde a troca de colegas de faculdade, a troca de visões. Nós temos que ter cautela e cuidado nessa biópsia da psicomotricidade.
ok? É uma sugestão de colegas aqui ligada ao fundo de praticidade.